Olá a todos, bem-vindos a este canal. O meu nome é Sofia. Hoje trago-vos um vídeo exclusivamente em português e decidi falar um pouco sobre a história de Portugal. Não falo da história no geral, mas especificamente da origem de Portugal. Então, quando ouvimos a palavra Portugal, é fácil pensar nas praias douradas, estas cidades cheias de história, a cultura rica e viva, mas a pergunta deste vídeo é: de onde vem este nome? Qual é a origem do nome Portugal? Neste vídeo vamos descobrir as origens linguísticas e histórias do nome Portugal. Uma história que começa muito antes de existir o país que hoje conhecemos. Antes de ser chamada Portugal, esta terra era conhecida pelos gregos como Ophiucha, a terra das serpentes. O nome vem do povo Ophis, que venerava as serpentes como símbolos espirituais e protetores. Podemos até encontrar ecos desse mesmo simbolismo na serpente real, na serpe real, a serpente presente no brasão dos reis de Portugal. Alguns acreditam que Dom João I, ao incluir a serpente no brasão, estava a recuperar uma herança ancestral. Outros dizem que foi influência inglesa ou até uma referência bíblica, como a vara de Moisés transformada em serpente. Os Ofis, ou Ofitas, viviam sobretudo no norte de Portugal e na Galiza. Culturas antigas associavam a serpente à sabedoria e às energias da terra. Há teorias que os ligam aos druidas ou aos proto-celtas, ou até ao Egito Antigo. Segundo certas fontes egípcias, serpentes de Karnak emigraram para a Europa. Será que o culto da deusa egípcia Utu chegou mesmo até cá? Seja como for, é inegável, antes de ser Portugal, esta era uma terra sagrada, a terra das serpentes. De Ophiucha a Portuscale. Com o tempo, a história muda. Chegam os celtas e depois os romanos, que conquistam a região e criam a província de Galícia. Num ponto estratégico do Douro, surge um porto chamado Portus Cale. Portus significa porto. E Cale, provavelmente, foi o nome celta de uma povoação local. Juntas, estas palavras deram origem a Portus Cale, o embrião do nome Portugal como o conhecemos hoje. Com o passar dos séculos, Portus Cale tornou-se Portucale, o nome de um condado governado por Dom Afonso Henrique. E para quem não sabe, Dom Afonso Henrique foi o primeiro rei de Portugal. E quando este se proclama rei em 1139, nasce oficialmente o Reino de Portugal. Então, de condado a reino. Após a queda do Império Romano, chegaram os suevos, os visigodos e depois os mouros. Foi no seio do Reino de Leão que o condado
de Portugal ganhou força. Com a Batalha de Ourique e a independência reconhecida em 1143, Portugal tornou-se um reino soberano. E o nome Portugal passou a representar todo o território à medida que o reino se expandia para sul. Em termos de evolução linguística, de Portuscale surgiu Portucale, depois Portugale e, finalmente, Portugal. Esta evolução reflete a mistura entre o latim vulgar, o galaico-português e as línguas faladas pelos povos que aqui viviam. Curiosamente, só em 1290 é que o português foi declarado a língua oficial do reino por ordem do rei Dom Dinis. Existe também algo bastante curioso, não só na origem do nome Portugal, mas também em relação às capitais e território no geral. Sabias que Portugal já teve 5 capitais? É verdade, Portugal teve 5 capitais. Primeiro que tudo, teve Guimarães. Guimarães, chamado o berço da nação, onde Dom Afonso Henriques inaugurou Portugal quanto país-território. Depois temos Coimbra, capital na primeira dinastia. Lisboa, capital desde 1255, e Rio de Janeiro, que foi uma capital temporária durante o exílio da corte portuguesa. Angra do Heroísmo foi também uma capital liberal durante a Guerra Civil. Apesar de todas estas mudanças, as fronteiras de Portugal continental mantêm-se praticamente iguais desde 1279, um feito raro na história europeia. Portugal é muito mais do que um nome. É uma palavra com alma e com história. Esta palavra carrega memória. Cada sílaba ecoa os passos de povos antigos, impérios esquecidos, batalhas e renascimentos. Quando dizemos Portugal, estamos a invocar milhares de anos de história. Então, lembra-te disto e diz-me, gostarias de aprofundar este tema? Queres saber mais sobre a história da língua portuguesa? Deixa nos comentários qual foi o facto mais curioso, mais interessante, aquele que não sabias e que realmente te surpreendeu. E claro, se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto, partilha com alguém curioso e não te esqueças de subscrever o canal. Também, se estás interessado em ter aulas comigo, principalmente para praticar conversação, aqui estou eu. Visita o meu site learnportuguesewithsofia.com. Vemo-nos em breve. Até à próxima.